A apresentação do roteiro prático para a dosagem dos concretos estruturais tem como objetivo ensinar uma metodologia clara e precisa, com a vantagem de obter de modo rápido e racional o traço que seja o mais econômico possível e que atenda às características de resistência e durabilidade estabelecidas para cada obra ou elemento estrutural. O desenvolvimento desse tema foi baseado em vários métodos nacionais e internacionais, em virtude de não existir normalização em nosso país. Esse vídeo é baseado no manual de dosagem desenvolvido para a Encol, onde constam as tabelas e gráficos aqui citados, de modo simplificado, sendo oportuno a sua leitura detalhada antes dessa apresentação. A sequência de desenvolvimento dos trabalhos abrange as seguintes etapas: materiais, estudo teórico, estudo experimental, escolha do traço definitivo. Materiais. Nesse item, o objetivo é ressaltar algumas características dos materiais que têm grande influência na dosagem do concreto. Outros fatores ligados à tecnologia do concreto, como a durabilidade, não são abordados nesse item, mas devem ser analisados minuciosamente pelo profissional responsável. Cimento. Um dos fatores que merece grande atenção refere-se ao cimento a ser utilizado na dosagem, que deve ser obrigatoriamente do mesmo tipo e classe ao que vai ser empregado na obra, e, se possível, do mesmo fabricante. A escolha do tipo deve ser em função da disponibilidade regional ou de necessidades específicas de cada obra, como, por exemplo, o de alta resistência inicial, que pode proporcionar uma desforma mais rápida. Nesse caso, com a substituição indiscriminada por outro tipo, pode acarretar sérias consequências estruturais. Agregados miúdos. Um dos aspectos importantes é quanto ao inchamento da areia em função do teor de umidade. Esse fato influi na determinação da quantidade de material quando a medida é realizada em volume, com a utilização de caixas ou padiolas. Esse fato é demonstrado no ensaio que determina o coeficiente de inchamento da areia, onde observa-se a variação de volume entre o material seco e o úmido. A partir de um determinado teor de umidade da areia, considera-se desprezível a variação de volume. Na obra, o material deve ser mantido com o teor de umidade igual ou superior a esse limite. Granulometria. As variações granulométricas da areia devem ser cuidadosamente controladas para evitar modificações significativas na resistência do concreto. As areias mais finas necessitam de teores maiores de água para manter uma mesma trabalhabilidade. Como exemplo, apresentamos um estudo comparativo de duas misturas de concreto produzidos no mesmo momento, variando-se somente a granulometria da areia.
concreto com areia grossa apresentou abatimento de 105 milímetros e o com areia fina de 20 milímetros. Para que o concreto com areia fina apresentasse o mesmo abatimento, foi necessário um acréscimo de água, que correspondeu a uma redução de 10% na resistência do concreto. Agregados graúdos. Além das variações granulométricas, os agregados graúdos apresentam modificações significativas no concreto devido à forma e à textura dos grãos. Por exemplo, agregado britado de forma regular. Agregado britado de forma lamelar. Precisa de mais água para manter o mesmo abatimento. Agregado britado de forma lamelar e com muito pó aderido. Precisa de mais água que o anterior para manter o mesmo abatimento. Agregado natural de forma irregular. Precisa de menos água, mas diminui a aderência com a pasta de cimento. Agregado natural de forma arredondada e friável. Precisa de menos água, diminui a aderência e não pode ser misturado por muito tempo, pois modifica sua granulometria. Agregado natural de forma arredondada e lisa. Precisa de menos água, mas diminui a aderência com a pasta de cimento. Como exemplo da influência do tipo de agregado na trabalhabilidade do concreto, apresentamos 3 misturas iguais, produzidas simultaneamente, mas com os agregados diferentes. O concreto com agregado britado, com forma regular, apresentou o abatimento de 65 milímetros. O concreto com agregado lamelar apresentou o abatimento de 40 milímetros. E com o seixo, apresentou o abatimento de 100 milímetros. Esse fato mostra claramente que as mudanças indiscriminadas de agregados na obra podem trazer graves consequências à sua qualidade. Estudo teórico. Nesse item, são apresentados os conceitos fundamentais para a dosagem do concreto, como também a definição das características que deve atender. Conceitos fundamentais. A relação água-cimento é o parâmetro mais importante do concreto estrutural. Definida a relação água-cimento e definidos certos materiais, a resistência e durabilidade do concreto passam a ser únicas. O concreto é mais econômico quanto maior a dimensão máxima característica do agregado graúdo e menor o abatimento do tronco de cone. Correlações assumidas como leis de comportamento. A resistência é inversamente proporcional ao aumento da relação água-cimento. O traço do concreto é proporcional ao aumento da relação água-cimento para o mesmo batimento. O consumo de cimento é inversamente proporcional ao aumento do traço do concreto. As 3 leis de comportamento podem ser representadas graficamente no chamado diagrama de dosagem ou modelo de comportamento. Com esse modelo de comportamento, pode-se mostrar que concretos com abatimentos diferentes devem apresentar consumo de cimento e traços diferentes, quando se deseja manter iguais a resistência e a relação água-cimento. A transformação da escala do eixo da resistência para a logarítmica proporciona a transformação das curvas desse quadrante para a forma de retas, que são mais fáceis e cômodas de traçar. Para a montagem do modelo de comportamento, são considerados aceitáveis a definição de 3 pontos para cada curva. Informações básicas. Todo estudo de dosagem parte do pressuposto
que o concreto deve ter a capacidade de ser lançado e adensado corretamente no interior do elemento estrutural. Para atingir esse objetivo, é necessário realizar um levantamento prévio da situação em que o concreto será submetido. A lista mínima de assuntos é apresentada a seguir. Resistência característica do concreto à compressão. Esse parâmetro deve ser obtido no projeto estrutural, com a respectiva idade para avaliação. Determinação do espaçamento entre barras de aço. Esse valor deve ser obtido no projeto estrutural. Tem por objetivo identificar as regiões de concentração de barras de aço que dificultam a penetração do concreto e também servir para a definição do diâmetro máximo do agregado graúdo. Escolha da dimensão máxima característica do agregado graúdo. Para essa definição, deve ser seguido o seguinte critério. A dimensão máxima característica deve ser sempre menor ou igual a 1/3 da espessura da laje, 1/4 da distância entre faces das formas, 0,8 do espaçamento entre barras na direção horizontal, 1,2 do espaçamento entre barras na direção vertical e 1/4 da tubulação de bombeamento de concreto. O valor a ser adotado é o que corresponder ao menor de todos. Vejam um exemplo quando esta condição não é atendida, ocorrendo a desagregação do concreto. Definição dos elementos estruturais a serem concretados com esse traço. Indicar especificadamente em quais elementos esse traço será utilizado. Escolha da consistência do concreto. A consistência do concreto, medida através do ensaio de abatimento do tronco de cone, deve ser adotada em função do tipo do elemento estrutural e a sua densidade de armadura. Definição da relação água-cimento para atender às condições de durabilidade. Para as condições de exposição das estruturas de edifícios da ENCOL em todo o país, adotaram-se 3 níveis de relação água-cimento que atendem às exigências de durabilidade. Relação água-cimento menor ou igual a 0,65. Para peças protegidas e sem risco de condensação de umidade. Relação água-cimento menor ou igual a 0,55. Para as peças expostas a intempéries em atmosfera urbana ou rural. Relação água-cimento menor ou igual a 0,48. Para as peças expostas a intempéries em atmosfera industrial ou marinha. Uso de aditivo. Devem ser indicados em condições especiais. Os plastificantes devem ser utilizados quando há necessidade de redução do consumo de cimento. Os retardadores, quando transporte e lançamento do concreto forem prolongados e com temperatura ambiente elevada. Estimativa de perda de argamassa do concreto no sistema de transporte e lançamento. Esse fator deve ser levado em consideração, pois pode provocar o aparecimento de falhas de concretagem. A argamassa que fica aderida na forma e armadura também deve ser considerada. Os teores sugeridos variam 2 a 4% de perda total de argamassa e deve ser considerado na fase do estudo experimental. Cálculo da resistência de dosagem. Para a determinação da resistência de dosagem, adota-se a equação constante na norma brasileira número 6118. Para a escolha do desvio padrão de dosagem, podem ser adotados 2 critérios. Quando não se conhecem pelo menos 30 resultados da obra, adotam-se 3 valores para o desvio, ou sejam, 3, 4 e 5,5 megapascal. Sendo o desvio de 3 megapascal, adotado sempre que a produção for em massa, com controle rigoroso da umidade dos agregados e com equipe bem treinada. O desvio de 4 megapascal é adotado quando a produção for a volume, com controle rigoroso da umidade dos agregados e equipe bem treinada.
O desvio de 5,5 megapascal é adotado sempre que a produção for a volume, sem controle da umidade e equipe nova. Com o objetivo de facilitar o cálculo da resistência de dosagem, quando se utiliza esse critério, associando-os às resistências características padronizadas do concreto, obtém-se os valores apresentados a seguir e que constam do manual de dosagem. O segundo critério para adotar o desvio padrão deve ser diretamente dos resultados da obra em andamento e sempre que se dispuser de mais de 30 exemplares. O cálculo é realizado através da equação apresentada que consta do manual de dosagem. Cálculo da relação água-cimento. Uma fase importante no processo de dosagem do concreto é a de determinar a correlação existente entre a resistência à compressão axial e a relação água-cimento. A definição do traço inicial fica prejudicada, sendo necessário esperar a ruptura dos corpos de prova à idade de 28 dias ou mais, para obter essa correlação. Para a solução desse problema, sugere-se as correlações obtidas em estudo prático desenvolvido a nível nacional, para os vários tipos de cimentos existentes. As correlações são apresentadas de forma gráfica no manual de dosagem, representando as curvas médias obtidas para idades de 3, 7, 28, 63 e 91 dias. Resumo das características básicas para o estudo da dosagem. A tabela apresentada deve ser corretamente preenchida, pois resume as condições necessárias a um estudo de dosagem. Lembra-se que quaisquer modificações em alguns dos parâmetros adotados implica na necessidade de outro estudo. Estudo experimental. Toda a fase experimental é desenvolvida com o objetivo de montar o diagrama de dosagem que correlaciona a resistência, relação ao aquecimento, traço e consumo. Para a montagem das curvas do diagrama, parte-se do princípio que são necessários no mínimo 3 pontos, que correspondem a 3 misturas experimentais. O estudo tem início com a avaliação da mistura com o traço 1:5. Baseado nas informações obtidas, confeccionam-se mais 2 misturas com traços previamente definidos em 1:3,5, traço chamado de rico em cimento, e 1:6,5, traço chamado de pobre em cimento. Através do diagrama, ser possível a obtenção do traço definitivo do concreto. Esta é uma das fases importantes do estudo de dosagem, pois determina a adequabilidade do concreto quando lançado na forma. A falta de argamassa na mistura acarreta porosidade no concreto ou falhas de concretagem. O excesso proporciona um concreto de melhor aparência, mas aumenta o custo por metro cubo, como também o risco de fissuração por origem térmica e por retração de secagem. Portanto, o objetivo é determinar o ponto ideal de argamassa na mistura. Através de variações no teor de argamassa com o traço estabelecido em 1:5, determina-se a proporção adequada por tentativas e observações práticas. A seguir apresenta-se a sequência de atividades. Os equipamentos necessários para a parte experimental devem estar em perfeito funcionamento e ser previamente reunidos no local para evitar perda de tempo que pode interferir no estudo. A relação consta do manual de dosagem. A determinação da quantidade dos materiais a serem pesados depende do teor de argamassa inicialmente adotado. Esse critério é subjetivo e depende um pouco da experiência do operador. Para facilitar o trabalho, todas as quantidades de materiais correspondentes aos teores, de 35% a 65%, são apresentadas em uma tabela, que faz parte do manual de dosagem. A título de exemplo, adotamos o valor inicial de 35% de argamassa.
A quantidade de agregado graúdo é fixa e corresponde a 30 quilos. Os materiais devem ser pesados em frações separadas, de modo a evitar com absoluta certeza quaisquer tipos de erros. As quantidades de cimento e areia correspondentes aos acréscimos do teor de argamassa já estão calculadas e apresentadas na mesma tabela anterior. Os acréscimos podem corresponder a teores de 2% ou mais, dependendo da experiência do operador. Os materiais correspondentes aos acréscimos devem ser pesados em recipientes separados e devidamente identificados, evitando trocas involuntárias. Para imprimar a superfície interna da betoneira, é lançada uma pequena quantidade de concreto com o traço correspondente a uma parte de cimento, 2 de areia e 3 de pedra e um pouco de água até produzir uma mistura plástica. Após a mistura, esse material é deixado escoar para fora da betoneira, ficando a superfície interna impregnada de argamassa. Os materiais são lançados na betoneira na seguinte sequência: lançamento de parte da água, agregado graúdo, cimento, e agregado miúdo e ajuste da água. Após a mistura de 2 minutos e meio, o processo é interrompido para a raspagem da superfície interna da betoneira, que fica com o material aderido. Após 5 minutos de mistura, é realizada a primeira avaliação do teor de argamassa do concreto, com o auxílio de uma colher de pedreiro. Observa-se no concreto uma grande falta de argamassa e coesão. O ensaio de abatimento evidencia este fato. A escolha de uma mistura com baixo teor de argamassa tem somente objetivo didático, não devendo ser adotado nos estudos rotineiros. O concreto utilizado no ensaio deve ser devolvido cuidadosamente para a betoneira. Com a falta de coesão do concreto, são adicionados os materiais previamente pesados e identificados. Observa-se uma pequena melhora na coesão, mas apresenta grande falta de trabalhabilidade em função do excesso de agregado graúdo. É realizado um pequeno ajuste de água para a realização do abatimento. O concreto ainda apresenta falta de coesão, devendo ser aumentado o teor de argamassa.
outro aumento no teor de argamassa. O concreto já apresenta maior coesão e está mais compacto. A retirada de uma porção de concreto com a colher mostra sua coesão. O concreto ainda apresenta na superfície uma pequena quantidade de vazios, indicando a necessidade de um pequeno acréscimo de argamassa. Aumento de mais 2% no teor de argamassa. O concreto apresenta-se bem mais compacto e coeso. A colher desliza suavemente sobre a superfície que se apresenta bem compacta. No teste de queda livre, o concreto se mantém bastante coeso, indicando uma mistura com o teor ideal de argamassa. Com o ensaio de abatimento indicando que a mistura apresenta-se com a consistência especificada, é realizado outro teste de coesão, com o concreto submetido a uma pequena vibração. O concreto se movimenta sem apresentar inclinação ou fraturas com desprendimento de pequenas porções. Este concreto é considerado com o teor ideal de argamassa. Nesse momento, é possível avaliar o grau de exudação da água do concreto pela observação de sua borda, que nesse caso apresenta-se satisfatória. O ensaio de determinação da massa específica do concreto no estado fresco proporciona o cálculo do consumo efetivo de cimento por metro cúbico de concreto, que é calculado pela equação. Para o cálculo da água total lançada na mistura, basta subtrair a quantidade que sobrou do valor inicialmente pesado. Definido o teor ideal de argamassa para traço de 1:5, a etapa seguinte é determinar os 3 traços que são necessários para a montagem do diagrama de dosagem. O traço 1:5 deve ser refeito para a confirmação dos valores obtidos, que podem ser alterados em função do tempo necessário para o desenvolvimento do estudo e influir na determinação da relação água-cimento. No teor definitivo da argamassa, deve ser considerada a parcela inicialmente definida de perda no processo de transporte e lançamento do concreto. Normalmente, varia 2 a 4% e que consta do item Informações Básicas. Para facilitar esse trabalho, os valores foram previamente calculados e são apresentados na tabela denominada de traços experimentais. As quantidades de materiais para cada traço devem ser calculadas em função do volume de concreto necessário para os ensaios e moldagem de corpos de prova. O procedimento de mistura se repete para os 3 traços com o objetivo de definir a relação água-cimento e confirmar o teor de argamassa adotado.
O excesso de argamassa observado é em função do valor adotado de perdas no processo de transporte e lançamento. A confirmação de sua compacidade e coesão. As determinações que devem ser realizadas em cada mistura são a definição do teor de água na mistura com a obtenção do índice de consistência anteriormente adotado, que é medido pelo ensaio de abatimento do tronco de cone. A definição da massa específica do concreto e o cálculo do consumo efetivo de cimento. A moldagem dos corpos de prova através de adensamento mecânico, sendo destinado 2 para cada idade de ruptura. A correta identificação dos corpos de prova. A determinação do teor de ar incorporado na mistura, que pode ser realizado através do ensaio pressométrico, que é o apresentado no momento, ou do método gravimétrico. A desforma dos corpos de prova é realizada após 24 horas, sendo executada sobre uma caixa com areia. Em seguida, os corpos de prova são armazenados em câmara úmida ou imersos em água até a idade de ruptura. Demora em obter os resultados de resistência à compressão, em função das idades estabelecidas para a ruptura, pode ser substituída pela adoção dos valores médios de resistência, em função de cada tipo de cimento. Exemplo: para uma resistência de dosagem que atenda a uma determinada resistência característica do projeto, pode-se obter a correspondente relação água-cimento. Ou, ao contrário, para uma relação água-cimento definida em função da durabilidade, temos a correspondente resistência de dosagem. Na escolha, deve prevalecer a menor relação água-cimento. Definida a relação água-cimento e montado o diagrama de dosagem com os parâmetros medidos nas misturas experimentais, pode-se obter o traço considerado inicial para o andamento da obra, como podemos observar através desse exemplo. Para uma relação água-cimento definida em 0,55, temos o traço correspondente de 1 para 5,3 e o consumo de cimento de 320 kg por metro cúbico de concreto. Considerando o teor de argamassa de 53%, podemos obter o traço individual através das equações. Ou seja, 1 para 2,34 para 2,96, de onde podemos calcular a quantidade de materiais para a produção de 1 metro cúbico de concreto. Esse traço deve ser confirmado ou modificado após a ruptura dos corpos de prova das misturas experimentais. Ajuste de traço. Em função dos resultados do controle da resistência do concreto produzido em obra, esse traço deve ser avaliado periodicamente e, se for necessário, realizar um ajuste utilizando o mesmo diagrama de dosagem, caso não ocorram modificações nos materiais. A metodologia de dosagem do concreto deve ser um processo dinâmico, claro e confiável,
de modo a atender às necessidades e velocidade de execução das obras. Deve ser um processo evolutivo que absorva as mudanças repentinas de materiais, mão de obra ou de técnicas construtivas, sendo elemento de realização e materialização das necessidades da empresa. Os profissionais que atuam nessa área devem ter sempre em mente o espírito de colaboração, adaptação e participação efetiva no dia a dia das obras. A interferência correta, no momento certo, é que irá sacramentar os objetivos e metas da Encol, de garantir a qualidade de todos os seus empreendimentos.